a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vendo a vida, vendo o homem, vendo o que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olá, estamos começando o nosso programa Assuntos em Família e hoje com o tema Mulheres Compartilham Histórias de Nascimento. A gente vem falando sobre parto normal, sobre experiências positivas e negativas de parto normal, sobre a preparação, sobre doula. Tivemos mulheres que nos informaram alguma coisa sobre a profissional do parto, que é a doula, e vamos falar em outros programas sobre isso também. Mas hoje, continuando com as nossas histórias e experiências de vida, vamos falar com a Malisa Bruns, que está aqui para contar como foram os nascimentos desses dois filhotes lindos, né? Da Miriam e do Fernando, pra gente. Então, Malisa, como foram a preparação, como foi o planejamento da Miriam, que foi a primeira, né? Bem, é muito legal estar aqui presente e poder compartilhar essa coisa gostosa que é o nascimento dos filhos. Né? A Sara nos acompanha então desde a chegada da Miriam, que hoje tem 5 anos. E a Miriam, nós, quando desejamos, né, a gente planejou, foi bem gostoso esse planejamento. E veio aquela ideia de como iria ser a gravidez, o nascimento, né, a chegada do nosso primeiro filho. E quando a gente estava nessa coisa de planejar, eu falei para o meu marido, Daniel, que eu queria muito que fosse parto normal. Mas eu não tinha nem conhecimento sobre a equipe, nem esse trabalho com doulas, o parto humanizado. Mas por indicação, me informaram o Dr. Paulo, eu procurei o Dr. Paulo e ele veio a passar que existia já esse trabalho em Brusque, que era bem dentro daquilo que eu estava buscando. Um parto com que a criança nascesse daquela forma natural e gostosa, né, que chegasse com a gente ali, aquele momento família. Esse era uma coisa bem forte pra gente, momento família. Pensavas num parto normal, num parto mais natural, então? Isso, no parto natural, sem ter ideia do parto humanizado. Certo. E daí começamos as consultas, né, veio a gravidez, como a gente tinha planejado, dentro daquilo que a gente queria. E aí a gente veio conhecer a equipe, aí a gente começou já desde a gestação toda a preparação. Então, para a chegada da Miriam, né, a partir do momento que a gente ficou sabendo que era uma menina, e aí a gente fez o cursinho, a gente fez, eu lembro que teve até dança junto, o Daniel participou que legal. junto. Então foi bem gostoso porque foi a participação minha e do Daniel, né? Do casal, do casal. Esses cursos de preparação para o parto, para o nascimento que vocês fizeram. Isso. E a gente pôde compartilhar então já desde a gestação isso em família, como seria, como poderia ser o nascimento. A gente pôde escolher, eu quero que seja um parto de cócoras, foi essa a minha ideia de como a Miriam ia chegar ao mundo. Eu escolhi quem estaria ali no meu lado, era um momento muito importante a chegada dela na nossa vida. Então eu escolhi as pessoas que iam estar ali comigo, isso tudo foi gostoso, né, durante a gravidez. E quando chegou no dia da Miriam nascer, ela realmente escolheu o dia, né? A data prevista era para o dia 10 de março, ela chegou no dia 13, sentia as contrações normal, estava bem tranquila, foi gostoso. Eu fui até o consultório do Dr. Paulo para ver como estava, e lá ele falou que eu já podia ir para o hospital, que eu já estava ali perto dos 6 centímetros de dilatação. Olha, e bem tranquila, com 6 centímetros já. E aí eu fui até em casa, eu e o Daniel, a gente parou no mercado, a gente comprou lanchinho. Lanchinho? A gente levou. Que joia! Aí a gente foi até a maternidade e a gente ficou lá durante, daí eu liguei pra Sara. A Sara foi a minha doula que me acompanhou, ligamos pro Dr. Paulo, né, de lá, quando a gente já tinha chego, ele já sabia que a gente ia estar lá. E passamos então o dia lá na maternidade, com toda aquela preparação, com música, com as contrações. Vocês dois juntos, o casal? Nós dois juntos, o Daniel já foi, né, comigo já desde manhã. Comendo o lanchinho que vocês compraram? Sim, comemos o lanchinho, chegou a minha irmã, também estava junto e a gente fez toda aquela preparação. Então foi bem gostoso. E quando chegou, isso foi de manhã, quando era perto das 10 da noite, a Miriam ainda não tinha nascido.
Então a gente recebeu a notícia do Dr. Paulo que não daria para ser de parto normal. Então na hora foi um choque, assim, porque eu tinha me preparado, eu queria um parto normal e ele disse que não, né, já estava passando do tempo ali, que ele viu que já não estava legal e precisava partir para uma cesárea. Daí a gente parou, respirou, pensamos, a gente viu que era o melhor. Se a gente estava tendo aquela informação de um médico que ele é muito a favor do parto normal, ele não iria dizer para a gente que precisava ir para uma cesárea se realmente não precisasse. Sim. E a gente pensou que tudo aquele trabalho que a gente tinha feito até ali não ia ter sido em vão. Então a gente foi para a cesárea no mesmo ritmo, juntos. O Dani foi para a sala junto, o Dani passou mal, teve que sair da sala, daí a Sara entrou, o parto foi filmado. A Miriela foi recebida com muito amor. Na hora que ela nasceu, já vieram dar ela para mim, já cheirei, já chorei. Foi aquele amor que acontece na hora, né, que é instantâneo. Primeiro minuto, né? É, o primeiro minuto. O Dani levou ela para a salinha lá com o pediatra, daí pesaram, limparam. Permitiram que o Dani desse o primeiro banho, então nem deram banho na hora, deixaram para o Dani dar depois. Trouxeram ela de volta, ficou ali comigo. Que gostoso. Até a hora de ir para o quarto. Então, mesmo sendo uma cesárea, a gente teve todo esse momento família gostoso junto, sabe? Ela não ficou longe de mim, no máximo ali na hora que estava pesando, e junto com o Dani. Então, ela sentiu esse amor já de família já ali na hora do nascimento dela. E voltou, a gente ficou, daí ela teve a primeira mamada já, ela já veio com a boquinha de lado procurando o peito. Com quantas semanas ela nasceu mesmo, Malisa? 40 semanas e 3 dias. 40 semanas e 3 dias. E foi fácil para ela logo fazer a pega, a amamentação? Logo na primeira hora ela já foi pro peito? Sim, a partir do momento que eu fui pro quarto, que não é o quarto, é a sala de espera, acho que para passar anestesia. Sim, a recuperação, né, que a gente fala. Eles já trouxeram ela, as enfermeiras mesmo colocaram ela no peito, ela já pegou certinho. Foi assim, é incrível, né? Como já veio com a boquinha, tipo, como nasce, sabendo já o que fazer. Já pegou, já mamou, então dormiu a primeira noite toda, né? A mãe que ficou preocupada se estava dormindo. Olhando, né? Que a gente é meio olhando, assim. Foi bem interessante. Mas ela mamou super bem, veio bem comilona, né? Teve uma amamentação direta até os 6 meses. Depois começou a comidinha e foi, né? Então, assim, foi muito... E desce mamar até quando pra ela? Até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio? 1 ano e meio. Olha, que bacana. E foram... que saudável. Ela é até hoje, né, muito saudável. Assim, a gente vê que valeu a pena toda esse processo que a gente passou com ela, planejamento e essa dedicação, assim, de estar junto com ela. E como foi, quando tu falasse ali pra nós sobre o impacto, né? De você ter se preparado, inclusive, com parto na vertical, de cócoras, que tem lá o banco, né, especial para isso, e na hora tivesse que receber uma informação assim, que os planos iam mudar, né, plano A para plano B, enfim. Como é que você conseguiu digerir isso? Como foi isso nos primeiros dias com a Miriam junto com você? Porque às vezes a gente leva um tempo, nós mulheres, para quando acontecem algumas coisas que, né, fora da nossa rotina, fora do planejamento. E às vezes isso pode comprometer também o cuidado, né? Porque, como você fala, quando a gente vê o nosso filho pela primeira vez, pela segunda, enfim, quantas vezes que for, é um encantamento, né? A gente enche de ocitocina e ficamos predispostas para eles, né? Então, se você conseguiu digerir bem, se a cesárea, né? A recuperação também física, como foi para você? Foi um pouco difícil aceitar para mim, não em relação à Miriam, assim, porque eu queria muito que fosse parto normal. Com o dia a dia eu fui vendo que isso não interferiu com ela, porque eu vi que ela estava ali muito saudável. Eu vi que toda aquela espera de ter entrado no trabalho de parto, de ter tido as contrações e de ser a hora dela, a hora que ela escolheu nascer, isso foi essencial, assim, para ela ser saudável, forte. Entendi. E então, para mim foi difícil, né, por que eu não consegui? Na hora veio aquilo, por que eu não consegui? Depois eu fui pensando que não era uma coisa que dependia só da minha vontade, tinha, né, algo a mais. E daí eu fui entendendo, e daí foi tranquilo, assim, não interferiu no meu relacionamento com a Miriam, né, eu consegui separar bem isso, e logo eu consegui digerir essa, né, por que não, e eu vi que
tem coisas que nem tudo que a gente planeja dá certo, Pois, né? exato. E que mesmo tendo sido uma cesárea, que era o que eu não queria, mas o resto, tudo que estava em volta foi da forma que a gente queria. Aconteceu, né? Então eu gostei assim de ter todo o resultado, né? Não foi só uma coisa que não deu no plano, que a gente disse que foi o plano B, que a gente não esperava. Então logo passou isso e eu vi que não fez diferença. Ok, então, a gente volta daqui a pouco para falar mais um pouquinho. Nós voltamos após o intervalo. Até já!